Sabe aquela sensação de estar conversando com robôs online? De que os comentários, as curtidas, o engajamento, tudo parece meio vazio? Pois é, hoje a gente vai investigar essa sensação e mergulhar de cabeça numa teoria que é fascinante e um tanto quanto perturbadora: a teoria da internet morta. Então, vamos pensar numa coisa. Digamos que surge aquela ideia genial para um vídeo no YouTube. A meta, claro, é viralizar, milhões de visualizações, comentários, likes, aquela enxurrada de gente no canal. É o sonho de todo criador de conteúdo, né? Só que aí vem a parte que dá um calafrio. E se toda essa audiência gigantesca, todo esse engajamento fosse de mentira? E se a maior parte da internet que a gente conhece hoje for, na verdade, só um palco vazio, oca por dentro? Essa é a ideia central por trás da teoria da internet morta. Ela basicamente diz que, lá por 2016, a internet deixou de ser um lugar de gente para virar um lugar de bots. E não estamos falando só de spam, não. É uma virada de chave completa, onde a maior parte do que acontece na web já não vem mais de humanos. Pode até parecer coisa de filme de ficção científica, né? Mas quem defende essa ideia aponta para algumas evidências bem reais, bem concretas. Bora dar uma olhada no que está por trás dessa desconfiança toda. Para começar, vamos direto ao número que meio que resume a história toda. Um relatório da Imperva, uma empresa de segurança, mostrou que em 2023, quase metade de todo o tráfego da internet, 49,6%, veio de bot. Pensa só nisso. Para cada pessoa de verdade online, tem quase um robô ali navegando junto. A internet já é basicamente um lugar 50-50. E o pior é que essa atividade nem está escondida. Está na nossa cara. A gente vê isso em sites de notícias falsas que funcionam no piloto automático, publicando sem ninguém por trás. Vemos em exércitos de bots que inflamam discussões políticas nas redes sociais. E até, olha que loucura, em influenciadores que nem existem, como a Lil Miquela, fechando contratos de publicidade reais. E sim, voltando àquela ideia do vídeo viral, muitas daquelas visualizações no YouTube podem ser compradas para inflar os números artificialmente. E isso leva a um conceito que os próprios engenheiros do YouTube batizaram de a inversão. A coisa ficou tão séria que eles ficaram com medo de chegar num ponto em que um algoritmo deles, que foi feito para pegar visualizações de robôs, começasse a fazer o contrário, a marcar visualizações de gente de verdade como se fossem falsas. Imagina só, um mundo onde ser humano na internet é que é o estranho, a anomalia. E olha, essa sensação não é só de teórico da conspiração, não. Gente comum que usa a internet todo dia tá sentindo na pele. Como disse esse usuário lá no Slashdot, a gente está colocando camadas e mais camadas de automação uma em cima da outra. Basicamente, a quantidade de barulho tá tão grande que tá quase impossível achar o sinal, a conversa de verdade. Ok, se a internet está sendo inundada com conteúdo falso, a pergunta que fica é por quê? Né? Quem se beneficia com a criação de uma web de mentira? E a resposta, como quase sempre, se resume a duas motivações humanas bem básicas. No fundo, a gente está falando de duas coisas: grana e controle. A grana vem de coletar uma montanha de dados nossos para prever o que a gente vai fazer, pensar ou comprar, e aí vender essa previsão para quem pagar mais. E o controle vem de manter a nossa atenção presa ali na plataforma. Cada segundo que a gente passa lá dentro é mais dinheiro para o bolso deles. A pesquisadora Shoshana Zuboff explica essa parte do lucro de um jeito genial. Não se trata só de saber do que alguém gosta. É sobre prever o que a pessoa vai querer a seguir, talvez antes mesmo que ela saiba, e vender essa certeza para uma empresa. Ela pode prever o tipo de comida que alguém está com vontade de comer e vender essa previsão para um restaurante, que vai mostrar o anúncio perfeito na hora certa. Esse é o modelo de negócio que está em jogo. A Zuboff chama isso de capitalismo de vigilância. Ele transforma as nossas experiências online em matéria-prima para um mercado totalmente novo. E para essa máquina de adivinhação funcionar, ela precisa de dados, muitos dados, o tempo todo. E aí que entram os bots e o conteúdo de IA. Eles criam um ambiente que nunca para, garantindo que nós, os humanos, continuemos lá, gerando os dados que eles precisam para fazer dinheiro. E isso nos leva de volta para a ideia do controle. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Em 2025, a estimativa é que quase 60% de todas as buscas no Google nos Estados Unidos vão ser de clique zero. Ou seja, a pessoa acha o que precisa ali mesmo, na página de resultados, seja num resumo, numa caixa de informação ou na resposta da IA. E nem precisa clicar para ir para outro site. Isso segura as pessoas dentro do Google. Ótimo para eles, mas bem complicado para o resto da web, né? Agora, pode parecer que é um jogo de um lado só, que os bots estão ganhando e pronto.
Mas a história não é bem essa. As próprias plataformas, tipo o Google, estão numa briga constante contra o lado mais sombrio disso tudo. Por exemplo, em março de 2024, o Google lançou umas atualizações pesadas no seu algoritmo. O alvo era justamente o que muita gente está chamando de lixo de IA, sabe? Aquele conteúdo de baixa qualidade feito em massa só para tentar enganar o buscador e não para ajudar as pessoas de verdade. E uma das ferramentas do Google nessa guerra é a ideia de entidade desconectada. Funciona assim: se o Google não consegue saber quem está por trás de um site, de onde ele veio ou por que alguém deveria confiar nele, ele já fica com o pé atrás. Para o algoritmo, ser anônimo é o mesmo que ser spam. Então fica a pergunta: como é que um criador de conteúdo de verdade sobrevive nesse cenário? O Google deixou a dica com um framework que eles chamam de EEAT. Basicamente, é preciso demonstrar expertise, que você entende do assunto, mostrar experiência, que você viveu aquilo, construir autoridade no seu nicho e provar que é confiável. No fim das contas, é preciso provar que tem um ser humano de verdade, com conhecimento de causa, por trás daquele conteúdo. Então, no final das contas, a teoria da internet morta é pra valer? Talvez a pergunta certa não seja se a internet morreu, mas sim que ela se transformou em outra coisa, algo totalmente diferente. E a gente já tá vendo os primeiros rascunhos desse novo mundo por aí. E para quem acha que isso é só papo teórico, se liga nesse exemplo. Imagina uma rede social sem nenhuma pessoa de verdade. Parece ficção? Pois não é. É um aplicativo que tá aí, disponível para baixar agora mesmo. O nome do aplicativo é Social AI. Foi criado por um veterano do Vale do Silício com um objetivo: ajudar pessoas que se sentem sozinhas a se sentirem ouvidas. Lá, dá para escolher a personalidade dos seus seguidores de IA, se eles vão ser apoiadores, céticos, nerds, o que for. E essas IAs respondem a qualquer coisa que for postada, criando um ciclo de reações perfeitamente ajustado e 100% artificial. Como um usuário lá no Slashdot comentou, e foi um comentário bem certeiro, a grande crítica é que um app desses não resolve o problema real da solidão. Pelo contrário, ele oferece uma espécie de muleta emocional, um substituto artificial para a conexão humana, o que pode acabar impedindo as pessoas de buscarem relações de verdade. É uma solução de tecnologia para um problema que é profundamente humano, e as consequências disso a gente ainda não sabe. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que fica no ar. Conforme essa linha entre o que é humano e o que é sintético vai ficando cada vez mais borrada, como é que a gente define o que é real? Se uma interação com uma IA parece de verdade, se ela desperta emoções reais, isso faz com que ela tenha menos valor? Numa internet cada vez mais cheia de máquinas, talvez a nossa tarefa mais importante seja justamente redescobrir o que de fato significa ser humano.